para nos tratar, para nos curar, para nos libertar. Porque a tua palavra tem todo esse poder. Cura, libertação, salvação, ensinamento, direção. E nós te agradecemos desde já, porque tu és Deus na nossa vida. Pedimos que abençoe a vida do bispo, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o fortifique, que o Senhor o proteja, meu Pai, que o Senhor o abençoe em toda a existência de sua vida. Que o Senhor visite as suas necessidades, que o Senhor visite, Senhor, aquilo que ele está em busca neste momento e aquilo que ele está pleiteando. Que possa ser a sua vontade, que o Senhor abençoe, que faça acontecer dentro da sua vontade, em nome de Jesus. O que desde já nesta hora, toda a casa do Senhor, em voz alta vai dizer amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor por este dia e por esta hora. Sem demora, igreja. Pai, Senhor, a todos. Sem demoras, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Serei bem breve, mas fiel naquilo que o Senhor colocou sobre o meu coração. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. E vai dizer assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E o tema da nossa ministração de hoje é: prossiga para o alvo. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem falando nesta palavra, dizendo que ele fala isso deixando as coisas que ficaram para trás, mas dizendo para a igreja de Filipe, para a igreja aos filipenses, que ele deixou as coisas para trás, mas que agora ele prossegue diante de um objetivo. Ou seja, Paulo ele está dizendo: olha, desde o dia em que eu me converti, desde o dia em que eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, como tem uma palavra que o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: as coisas velhas já se passaram e esse tudo se fez novo. O apóstolo Paulo ele está dizendo que agora, nessa nova trajetória, ele está prosseguindo para o alvo, ele está prosseguindo para uma nova caminhada, prosseguindo para um novo processo com o Senhor. E muitas vezes nós ficamos presos ao passado, muitas vezes nós ficamos presos às frustrações, muitas vezes nós ficamos presos em coisas
que muitas vezes diz, poxa, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito desta maneira. E muitas vezes a nossa mente ela fica limitada, presa no passado. E a nossa mente, a nossa visão não foca naquilo a qual Deus ele tem. Então, por isso o apóstolo Paulo ele está dizendo: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que atrás ficaram e prossigo. Ou seja, Paulo está dizendo: ei, a minha mente não está focada, não está presa nas coisas que ficaram para trás. E quantos irmãos nós conhecemos que os anos já se passaram, já está no ano de 2025, já estamos caminhando aí para entrar no mês de abril, mas a mente ainda continua presa em 2020, 2021, 2022, de coisas que não aconteceram. O primeiro tópico é: não viva preso ao passado. Paulo, ele decidiu escrever o que ficou para trás e seguir à frente. Ou seja, Paulo ele está dizendo: olha, eu não posso ficar preso no passado, mas eu tenho que prosseguir, eu tenho que seguir para alcançar o alvo. Ou seja, cada um de nós que aqui está, cada um que vai assistir depois no YouTube, nós temos um alvo a ser alcançado. Aí eu pergunto: qual é o alvo que você tem? Eu não estou falando, Diácono Rebouças, o alvo de conquistar a casa própria, de conquistar o carro do ano, de conquistar aquela bênção a qual eu desejo. Mas o alvo meu e seu, qual é? A salvação. O alvo qual é? É estar dentro da vontade de Cristo, para que no final de tudo a gente possa receber, porque o próprio apóstolo Paulo ele vai falar no versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o soberano prêmio? Qual é o prêmio que a gente vai receber? Porque casa fica, dinheiro vai, tudo vai ficar. E a nossa salvação? Por isso o apóstolo Paulo ele está dizendo que eu e você não pode ficar preso nas coisas que passaram, nas coisas que não conquistamos, mas prosseguir para o alvo, prosseguir adiante, para alcançar aquilo que o Senhor ele preparou para mim e para você. O passado ele pode ser uma prisão. O passado ele pode ser uma prisão sem correntes e sem grades. Porque muitas vezes nós ficamos com o nosso pensamento. E eu estava conversando com a pastora Rosana essa semana. Eu sofri um ataque tão chato e tão violento, aonde em um determinado momento da minha vida, do meu dia, a minha mente, Diácono Rebouças, a minha mente estava presa em coisas que eu estava me pegando pensando: poxa, eu recebi tal orientação,
Deus mandou eu fazer tal coisa, e eu não fiz, e hoje eu estou sofrendo consequência daquilo que eu não fiz. E aí a mente começou a fazer o quê? Começou a trazer acusações daquilo que eu não fiz. E aí, ao invés de eu estar orando, dizendo, Senhor, eu errei, está tudo bem, agora eu tenho que prosseguir, agora eu tenho que ir avante, ir adiante. Daqui a pouco aquilo estava me consumindo de tal maneira que eu não consegui mais orar, que eu não consegui mais obter uma conexão com Deus, e aquilo estava se tornando algo angustiante para mim. E quando eu conversei aquilo com ela, ela falou, Tiago, você precisa se desligar dessas coisas, não ficar murmurando, não ficar relembrando as coisas que passaram. Agora é prosseguir. Ela não falou prosseguir para o alvo, mas agora é você dar continuidade às coisas que estão por vir. Você não pode ficar preso naquilo que fugiu do seu controle. Fugiu do seu controle, não deu certo, deu errado. Agora é continuar seguindo para o próximo nível, para o próximo objetivo. O que não pode é parar. O que não pode é deixar com que os pensamentos venham lhe paralisar e você não cumpra o objetivo, ou você não chegue no objetivo a qual Deus ele tem. O inimigo, a gente já sabe que ele é acusador, então ele vai fazer de tudo o que? Para nos acusar, para conseguir entrar nos nossos pensamentos, na nossa mente, para fazer com que venha trazer coisas do passado, lembranças do passado, situações que não foram resolvidas da maneira qual a gente queria. E começa a trazer pensamento, dúvidas, e começa a colocar em xeque a nossa fé, começa a colocar em xeque a nossa comunhão com Deus. E aquilo ali é como uma infiltração, e começa a minar, começa a vazar, e quando você vai olhar, a estrutura ela está comprometida, a estrutura ela está danificada. E isso acaba danificando, acaba ali trazendo um prejuízo, não só físico, mas um prejuízo principalmente espiritual, porque a nossa mente ela vai estar abalada a tal ponto que nós perdemos o foco. E quantos irmãos e irmãs eu e você conhece que por causa desses pensamentos, por causa dessa minação que está minando ali, não prosseguiram para o alvo, desviaram as suas rotas, desviaram os seus pensamentos e saíram totalmente da rota do Senhor. O segundo tópico é: olhe para o alvo. E quem é o alvo? Jesus. O alvo, eu falei anteriormente que o alvo era a salvação, mas a salvação está em Jesus. Então, a minha visão, a minha mente, ela precisa estar voltada para Cristo, porque se a minha visão como
o salmista ele vai falar no Salmo 121: elevo os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso quer dizer que o salmista ele está dizendo: olha, eu estou levantando os meus olhos para o alto, mas os meus olhos não estão fitados no homem, não está fixo no homem que pode fazer algo, mas a minha visão está voltada para aquele que pode fazer todas as coisas. A minha visão está voltada para aquele que pode socorrer a minha vida, que pode socorrer a minha alma. Então eu não posso, estar com o meu olhar voltado para o diácono Rebouças. A minha visão tem que estar voltada para Cristo. O nosso foco, ele deve estar em Jesus e não nas distrações ao redor. O mundo, Satanás, ele vai fazer o quê? Distrações, para que Breno perca o foco. Hoje, o diabo ele está fazendo o quê? Criando distrações, para que eu e você perca o nosso foco. Você pode observar em todo momento, ele vai criando, como eu falei, vai minando, vai criando situações, para que eu e você tire a nossa atenção daquilo que nós estamos fazendo. Aí eu pego Neemias. Neemias ele foi com foco de fazer o quê? Edificar os muros. E aí vem ali na figura do inimigo Sanbalate, Tobias e Gesem, e começa a fazer o quê? Começa a convidar a Neemias para descer. Começa a trazer distrações para que Neemias parasse de edificar o muro, para que Neemias descesse e fosse ter com eles. Mas a todo tempo Neemias está dizendo: eu não posso descer porque eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Traduzindo, eu não posso parar, porque se eu parar, eu perco o foco. Se eu parar, eu saio do objetivo a qual Deus me colocou. Se eu parar, eu não termino, eu não alcanço aquilo que Deus ele determinou sobre a minha vida. Então, nós precisamos estar, com a nossa visão, não só física, mas a nossa visão espiritual ligada. Para quê? Para quando vir essas distrações, a gente tenha o discernimento espiritual para entender que isso não é coisa de Deus, mas é o próprio inimigo trazendo distrações para que eu e você perca o foco. Aí eu vou dizer, parece algo até algo simples. Eu fui orar ontem de tardinha, era quase noite. Perseu simplesmente ele sobe na cama. Toda vez que eu vou orar, ele sobe na cama, mas ele fica na dele. Ele vai pro cantinho e fica de boa. Mas ontem ele deitou praticamente colado com minha cabeça. E todas as vezes, Rebouça, que eu ia começar a orar, sabe o que ele fazia? Começava a lamber minha cabeça. Eu parava de orar, ele parava. Eu começava a orar de novo, ele começava a lamber minha cabeça e a lamber minha orelha. Até um determinado
momento, isso aconteceu 3 vezes. Até um determinado momento de eu me irritar e eu desistir de orar, de joelho e orar em pé. Porque eu sabia que se eu levantasse, ele ia fazer o quê? Ia deitar, ia ficar no canto quieto. Aí a gente pode pensar, mas o senhor poderia brigar com ele e botar ele para descer. Mas eu poderia fazer isso, eu me irritar, eu me estressar e eu sair do espírito. Eu preferi não brigar com ele, mas fazer o quê? Levantar e começar a orar. Isso era 3 horas, isso era 3 horas da tarde, mais ou menos. E aí quando chegou 3 horas da madrugada, eu fui levantar de novo para orar. Pensei, fez o que de novo? Começou a lamber minha cabeça de novo. Eu não vou dar legalidade não, eu vou levantar e vou orar em pé. Mas o que eu não posso fazer é deixar de orar. O que eu não posso deixar é com que as distrações ela venha tirar o foco daquilo que eu coloquei no meu coração de fazer. Então, o inimigo a todo momento ele vai trazer distrações. E às vezes é coisa simples que a gente olha, é coisa simples. Mas nas coisas simples, o inimigo ele está ali com o dedinho dele. O nosso foco deve estar em Jesus e não nas distrações que estão ao nosso redor. O mundo nos oferece muitas coisas que tentam nos desviar, como preocupações, tentações, desânimos. Precisamos manter a nossa mente focada. Sabe, assim como um atleta que quando ele está perto de um torneio, quando ele está perto de disputar algo, ele mantém a mente dele focada, para que quando chegar no dia, não só o lutador, mas aqueles que estão estudando também, para quando chegar no dia da prova, para quando chegar no dia da luta, quando chegar no dia da competição, ele está tão focado que nada ali tira a concentração, nada tira o objetivo, nada tira ele do alvo para ele alcançar. Então, o mundo, o inimigo, ele vai fazer a todo momento, fazendo o quê? Trazendo distrações, preocupações, trazendo desavença, trazendo situações para nos desestruturar de tal maneira que não alcancemos o objetivo. E o Senhor, Ele quer que a gente permaneça focado. Eu não estou dizendo que a gente vai ser indiferente com os problemas, agir como se não houvesse problemas. Problemas a gente sabe que a gente vai ter até o último dia de nossas vidas. Mas a gente tem a ciência que nós estamos acima dos problemas, que nós estamos acima de toda e qualquer situação, porque eu e você servimos a um Deus que é um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo faz. E aí, o terceiro e último tópico: Deus tem mais para mim e para você. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca pense que já alcançou tudo. Como o próprio Paulo ele vai dizer no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ele está dizendo: eu estou falando para vocês para que vocês entendam, para que vocês não achem que eu já alcancei tudo, mas eu falo como se eu não tivesse alcançado, mas como se eu estivesse buscando para alcançar o objetivo.
estou dizendo que eu estou buscando aquilo que Deus ele ainda tem para mim. Porque eu sei que Deus ele tem algo preparado para mim. Eu sei que Deus ele tem preparado algo para a minha vida. Eu sei que Deus ele tem preparado algo a mais para a minha casa. E sempre Deus ele tem um novo nível para mim e para você. Todas as vezes nós conseguimos alcançar um nível, nós conseguimos alcançar um objetivo, e sempre Deus ele nos mostra que tem algo a mais. Nós alcançamos um nível hoje, chega amanhã, Deus ele mostra que ele tem algo a mais. Ou seja, a cada dia Deus ele mostra que quando eu e você buscamos, quando eu e você nos preparamos, nos derramamos diante da presença dele, ele vem nos mostrando o quê? Que ele sempre nos leva a um nível a mais. Hoje você está aqui em um nível, mas amanhã Deus ele quer te levar a um nível maior. Amanhã Deus ele quer te levar a um nível diferente ao qual você viveu hoje. O que precisamos é o quê? É nos entregar, nos derramar, é mergulhar diante da presença de Deus, sabe? E eu olho para a vida do apóstolo Paulo e eu consigo tirar lições de um homem que ele se permitiu ser gasto por Deus. Ele se permitiu ir a uma profundidade tão tremenda que outros não tiveram essa mesma profundidade como Paulo ele teve, como ele próprio mesmo vai dizer: eu gastei e permiti ser gasto pelo Evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: eu busquei um nível de intimidade, eu busquei um nível dentro da palavra, dentro da vontade de Deus, aonde você vai olhar e você não vai enxergar outro apóstolo com tanta referência como o apóstolo Paulo. Foi um dos apóstolos que mais foi usado e mais buscou a presença de Deus. Por isso, o apóstolo ele fala, e volto a repetir, no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueçam das coisas que atrás ficaram e avanço para o alvo. Sabe o que é isso, igreja? É o apóstolo Paulo dizendo: eu não permito que as coisas desse mundo me limitem a viver o sobrenatural com Deus. Eu não permito que as coisas que estão ao meu redor seja algo que me aprisione de tal maneira que eu não viva o sobrenatural com Deus. Mas as coisas velhas, as coisas passadas, as coisas, sabe por quê? As pessoas, elas não olham o como você está agora, mas as pessoas, elas sempre vão fazer o quê? Apontar o seu passado. Antes roubava, fumava, antes se prostituía, agora está se escondendo atrás de Jesus, ou está se escondendo atrás da Bíblia. Não, as coisas velhas se passaram. O que passou não importa. Agora o que importa é o que você está vivendo agora com Deus. O que importa é o que você está desejando agora. O que importa é que você está prosseguindo para o alvo. Qual é o alvo? É Cristo. Qual é o objetivo? A salvação. O que é que eu estou buscando? É Jesus. E eu quero
Encerrar, eu estava estudando um texto ontem à noite, que está em Filipenses também, no versículo 2, no capítulo 21, que vai dizer assim: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Uma palavra que Deus me deu ontem à noite, eu estava antes de dormir, estava estudando essa palavra. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Isso aqui é uma distração do mundo. Muitos estão buscando o que é seu. Muitos estão buscando o que te agrada. Muitos estão buscando o que enriquece a sua vontade. Mas não estão buscando aquilo que é de Deus. E isso é uma distração que o inimigo tem colocado no nosso meio. Que é o quê? Eu preciso conquistar isso. Eu preciso obter a casa própria. Eu não estou dizendo que é errado. Porque o Senhor, Ele nos permite viver tudo isso. Mas desde quando isso não seja prioridade na minha vida. Desde quando isso não seja o 100% o alvo da minha vida. O meu alvo, o meu objetivo. E aí eu pego a ministração a qual o Diácono Rebouças trouxe uma vez aqui, de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando eu busco o reino, quando eu busco a Deus, quando eu busco a presença, o Senhor, Ele acrescenta aquilo que eu preciso. Quando eu estou dedicado para seguir para o alvo, o Senhor olha do céu e diz: olha, eu vou fazer porque o meu filho, eu vou atender a necessidade do meu filho, porque o meu filho poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas está me buscando, está me adorando, está lendo a minha palavra, está se desviando do mal, está fazendo a minha vontade, ainda que a vontade dele esteja dizendo para não fazer, mas ele está fazendo. Sabe por quê? Essa semana foi a semana que mais me deu vontade de não orar do que de orar. E foi a semana que eu mais orei. Porque eu disse: rapaz, eu não tenho que fazer a minha vontade não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E até na hora de orar deu dor de cabeça, deu sono, deu crise de espirro. O cachorro parecendo um doido latindo de madrugada. E ele não é de latir de madrugada, mas resolveu ficar correndo dentro de casa latindo. Então, nós precisamos o quê? Prosseguir para o alvo. A luta, ela vai vir. Desânimo vai vir. Mas precisamos entender uma coisa, que nós estamos em uma competição. Qual é essa competição? A competição entre a carne e o espírito, entre Cristo e o diabo. E o diabo, ele está fazendo a todo tempo que eu e você não alcancem o objetivo, não alcancemos a salvação, não alcancemos aquilo que o Senhor falou, que Ele ia para o Pai, mas Ele ia preparar lugar. Por quê? O inimigo, ele já sabe qual é a condenação dele. Ele já sabe que os dias deles estão contados. E ele vai fazer de tudo para alcançar
o objetivo maior de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Por isso precisamos todos os dias estar com a nossa mente focada. Focada em quê? Ontem eu consegui alcançar o objetivo. Hoje eu vou continuar buscando o objetivo. Amanhã eu vou continuar buscando o meu objetivo. Qual é o objetivo? É continuar no centro da vontade de Deus. Ainda que me doa, ainda que eu esteja sangrando, eu não posso parar, eu tenho que continuar a fazer igual a Neemias. Eu estou em uma grande obra e não posso parar, eu não posso descer, eu não posso dar lugar às distrações, eu não posso dar lugar às coisas que o inimigo ele tem tentado plantar em nossas mentes, porque nós vamos, se nós fizermos isso, nós vamos parar no meio do caminho. E eu quero, sabe o quê? É que no final de tudo a gente possa dizer igual a Paulo falou: eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Resumindo, eu lutei, eu persisti, eu permaneci de pé. Eu obtive a minha vitória. Eu obtive aquilo que eu persegui até o final. E o que João diz em Apocalipse 3: cuidado, para que ninguém roube a sua coroa, a coroa da vida. É o prêmio a qual Deus ele tem preparado para aqueles que persistirem até o fim. Venha, vamos ficar de pé para a gente orar. Amado e querido Deus, Pai, Senhor Rei da Glória, Senhor, eu oro pelos irmãos que estão aqui, Pai, diante da sua casa de oração. E por aqueles que irão, Pai, assistir no YouTube. Aqueles que estão, Pai, em suas casas ouvindo, Pai, esta oração, ouvindo esta ministração. Pai, e que o Senhor nos dê força, Pai, para prosseguir ao alvo. Que o Senhor nos dê força, Pai amado, e que Deus a continuar no centro da sua vontade, do seu querer. Pai amado, e que Deus, e que nenhum tipo de distração, Pai amado, e que Deus venha nos tirar do alvo, venha nos tirar do foco, venha nos tirar do caminho, Pai amado, e que Deus, Pai, a qual o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu te peço, meu Senhor Rei da Glória, Pai, Senhor, ainda que o inimigo tente, ainda que ele se levante, ainda que ele, Pai amado e querido Deus, Pai, arme o laço, Pai amado e querido Deus, meu Senhor, Pai, que o Senhor não permita, Pai, Senhor, que ele com seus ardis, Pai, venha tirar a gente, Pai, do foco, do alvo que é Cristo, Pai. Mas que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor, Pai, nos encha do seu poder, que o Senhor nos encha, Pai, da sua virtude, Pai, para que possamos prosseguir, Pai, marchando para o alvo, marchando para o objetivo maior, Pai amado, que é Deus, e que possamos alcançar, Pai, meu Senhor, a vitória que está em Cristo Jesus, Pai. E deixando todas as coisas que ficaram para trás. E que cada um de nós, Pai, mesmo com limitações, mesmo com debilidades, Pai, mesmo, meu Senhor, tem dia que estando fraco, estando tanto triste, estando com vontade de desistir,
desistir, de parar. Mas não paramos, não desistimos, mas continuemos e alcancemos a coroa da vida. Pai, é isso que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. E graças